Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ian Souto, daquele que é o melhor componente, o componente de História. Vamos à aula de número 10. Objeto de conhecimento, relações de poder entre os Estados-nações no contexto geopolítico contemporâneo. Compreensão dos processos de ocupação e formação de territórios, territorialidades, fronteiras e redes de comunicação e interação no mundo globalizado. Conflitos e disputas sociais, étnicas, culturais, econômicas, ambientais e políticas entre grupos populacionais em diferentes espaços. Detalhamento, resistência, movimentos sociais, canudos, contestado, cangaço. E nesse momento, tu organiza aí o teu caderno, né? Separa as tuas canetinhas coloridas e vamos à aula. Meus queridos alunos, iremos falar de um período muito importante na história do Brasil, né? Que é aquilo que é determinado como o Brasil republicano, tá? Final do século XIX, início do século XX. E aqui nós temos algumas fotografias, né, que foram tiradas por um inglês chamado John Benjamin Stone, né, que era um fotógrafo notável, né, notório, tinha certa notoriedade lá no Reino Unido e que fez algumas excursões pelo Brasil. E aqui nós podemos perceber, né, imagens de um país que era um país, de um modo geral, rural, né? Esse Brasil republicano, ele estava caminhando ainda a pequenos passos para um país cada vez mais urbano. Então, dentro dessas transições entre o rural e o urbano, né, nessa busca pela modernidade, o Brasil republicano vai encarar alguns movimentos sociais, né, muito importantes para a construção do Brasil moderno, contemporâneo. Então, dentro desse processo do Brasil republicano, atrelado ao final do século XIX, início do século XX, né, nós precisamos compreender alguns movimentos e conflitos ideológicos. Então, nesse primeiro momento, né, estamos contextualizando aquilo que iremos tratar no percurso da aula, né? Então, você já compreendeu que iremos tratar desse Brasil republicano do início do século XX, que era um país que estava fazendo um movimento de transição entre o rural e o urbano. Os movimentos sociais de Canudos, Contestado e o Cangaço foram importantes manifestações de resistência popular no Brasil, especialmente no final do século XIX e início do século XX. Eles refletiam as desigualdades sociais, a exclusão política e a crise econômica que afetavam as populações pobres do Nordeste e do sul do país. Então, dentro desse processo de compreender esse Brasil republicano, nós precisamos compreender as políticas que foram adotadas. Então, trazendo, né, para um mundo mais atual, nós compreendemos que o Brasil, né, atualmente ainda vive problemas basilares, problemas básicos, né? Nós temos não somente, né, no Amazonas, mas de um modo geral, o norte do país, né, vive ainda problemas relacionados a saneamento público, né, problemas de moradia, problemas de acesso à educação, de acesso, né, àquilo que são denominados como políticas públicas. Então você imagina que se no século XXI ainda temos esses problemas,
você imagina, no início do século XX, né, saindo de um país escravocrata, de um país imperial que tornou-se república. Então, os problemas eram ainda piores. Então, dentro desse contexto, é que vamos dar destaque a alguns movimentos, né, populares, alguns movimentos sociais que merecem o nosso, né, a nosso estudo, né, que merecem a nossa atenção. Vale ressaltar que esses movimentos, né, de pressão popular, esses movimentos sociais, eles costumam estar presentes, né, nas provas de vestibulares, como, por exemplo, o movimento de Canudos. É um movimento que tem a sua duração no finalzinho do século XIX, né, entre 1896 a 1897, apresentou como grande liderança, né, a figura do Antônio Conselheiro, e esse movimento ele foi localizado, né, ali no chamado Arraial de Canudos, no interior da Bahia. Tá? Suas causas: miséria, né, muito atrelada à seca do Nordeste. Então você já tem uma região propícia, né, à dificuldade por conta das suas razões naturais. A falta de acesso à terra e exploração pelos coronéis. Então, o Nordeste, de um modo geral, historicamente, apresenta essas figuras dos coronéis, e que, durante essa primeira República Brasileira, vai ser essas figuras dos coronéis que vão ter os comandos regionais, tá? Tanto que uma das características da Primeira República é o chamado coronelismo, e também a rejeição à figura da República, né? Vista como anticristã e opressora. Características: era uma comunidade autônoma, né, e que pregava a igualdade entre os seus membros, e que também apresentava uma característica muito importante. Olha só, tome nota: o sebastianismo, tá? Que é uma relação, né, quase que cristã, né, uma relação quase que religiosa com a figura de um líder que, dentro da sua fala, apresenta uma terra prometida, um espaço, né, sonhado por aquelas pessoas que viviam uma miséria, né, e uma exploração por parte dos coronéis. Logo, se você tem uma comunidade que está pregando igualdade entre seus membros, uma terra prometida, logo, esse movimento cresceu rapidamente, atraindo milhares de sertanejos. Então, o movimento de Canudos, à frente da liderança do Antônio Conselheiro, né, apresentou uma rápida adesão do povo nordestino, né? Então, dentro do Arraial de Canudos, aquele movimento ele ganha cada vez mais membros. Afinal de contas, a República Brasileira não estava garantindo, né, a essas pessoas o mínimo, o básico. Então, a figura do Antônio Conselheiro, que vem com um discurso da terra prometida, do espaço prometido, e também ou uma comunidade muito próxima a uma ideologia, né, de igualdade entre seus membros, onde todos se ajudam, é claro que esse movimento ele ganha cada vez mais espaço. E dentro desse processo, o movimento de Canudos começa a ser repreendido, ele começa a entrar em choque com a visão republicana, e muito também
por conta, né, de pregar essa igualdade entre os seus membros. E aqui nós podemos perceber a representação de como nos jornais da época, né, o Estado brasileiro representava Antônio Conselheiro e esse movimento. Olha só, você, querido aluno do ensino médio, você precisa cada vez mais, né, obter essa habilidade de análise de imagens. E olha só, aqui nós temos uma charge, né, com a figura do Antônio Conselheiro, essa figura que segura o cajado e a representação de capangas, né, atrás dele, impondo um limite à representação feminina da República. E olha só, o que diz essa charge? Até tomando ares de dizer à República, alto lá, daqui não passarás. Então, a charge, ela vai moldando a opinião pública em dizer que o movimento de Canudos é um movimento perigoso. Afinal de contas, você percebe aqui na representação da figura do Antônio Conselheiro, né, uma figura grotesca, um rosto grotesco, com as unhas grandes, né, e a representação dos seus capangas armados contra a donzela República, né, uma figura feminina que não apresenta assim, né, perigos à sociedade. Então você percebe que sim, né, a opinião pública ela é moldada desde quando o mundo é mundo e os homens começaram a se organizar. Atualmente você tem um meio que é as redes sociais, que de um certo modo, através dos seus nichos, moldam a opinião pública. Mas estamos falando do Brasil do início do século XX, né? Final do século XIX. Como se moldava essa opinião pública? Através das charges e do principal meio de comunicação em massa, que eram os jornais. E dentro desse processo você vai ter o Estado brasileiro entrando com uma repressão contra o movimento de Canudos. Vamos entender como funcionou essa repressão. O governo republicano viu o movimento como uma ameaça, né, monarquista. Então, a figura do Antônio Conselheiro, olha só, o Antônio Conselheiro, agora ele quer se tornar o monarca novamente do Brasil. Não, nós vivemos a República. Isso não é mais aceito. Você teve 4 expedições militares que foram enviadas e todas com grande violência. Então você percebe que o número 4 de expedições militares nos mostra o quão grande o movimento, né, de Canudos e o quão Canudos, o arraial de Canudos, estava muito bem organizado. Tá? Canudos foi destruída, né, em 1897, com milhares de mortos civis e também militares. E dentro desse processo de entender, né, essas várias expedições militares, a história do arraial de Canudos acaba se confundindo também com a do Amazonas. Vamos ver. Olá, eu sou a professora Shirley Botelho. E eu sou o professor Ian Souto. E nós estamos aqui no Museu Tiradentes da Polícia Militar, aqui no Palacete Provincial, para falarmos sobre a Guerra dos Canudos, que foi um conflito armado que ocorreu lá no sertão da Bahia entre 1896 e 1897. Esse conflito ele envolveu o Arraial dos Canudos, que era uma comunidade autônoma liderada por Antônio Conselheiro, e ela teve mais de 20 mil pessoas habitando ali aquela comunidade. Esse conflito ocorreu por conta da recusa dos moradores em pagar impostos e seguir leis do governo recém-instaurado da República que não atendia às necessidades da população que vivia no interior do país. E agora eu passo a bola para o professor Ian, que vai conectar essa história aqui ao museu e a história do Amazonas. E por conta, né, da forte resistência no interior da Bahia, né, no Arraial de Canudos, forças expedicionárias foram chamadas do Brasil inteiro.
inclusive do Amazonas, que se destacou para o interior da Bahia e retornou com êxito. Assim, marcando um fato importantíssimo para as origens da Polícia Militar no Amazonas e, inclusive, esse fato histórico foi homenageado na bandeira do Amazonas com a cor vermelha. Isso mesmo, a bandeira do Amazonas, como vocês já sabem, né? Aquela bandeira que tem aquela listra vermelha entre as brancas e as 25 estrelas que representam ali os municípios do Amazonas e a estrela ali de Manaus. Então, aquela faixa vermelha é o que simboliza o sangue dos soldados que se destacaram até o interior da Bahia para lutar contra as forças ali de Canudos. Maravilha, olha só, então você percebeu, né, que dentro dessa construção, né, da República Brasileira, o movimento de Canudos ajudou, inclusive, né, nesse momento de união entre os estados para combater o movimento. Então, dentro desse processo, a história do Amazonas acaba se cruzando com o movimento lá do interior da Bahia. Dando sequência, né, nessa análise dos movimentos, vamos agora para o contestado, que aconteceu entre 1912 a 1916 e que já apresentou um líder diferente, que foi o José Maria, mais conhecido como Monge, né? E você tem também outros líderes messiânicos, mas, né, quando nós falamos a respeito de líderes messiânicos, são essas figuras, né, que estão atreladas à religiosidade, à fé das pessoas. Esse movimento do contestado, ele já aconteceu lá na região entre o Paraná e Santa Catarina. Então, você tem ali uma região que era disputada pelos dois estados. Lembrando que estamos falando do início do Brasil republicano. Então, o mapa brasileiro, as fronteiras entre os estados, elas ainda estavam em processo de construção. Então, você tem alguns estados que ainda não tinham, de fato, as suas fronteiras bem delimitadas, como, né, encontramos nos mapas do Brasil nos dias atuais. Então, você tem ali um conflito entre Paraná e Santa Catarina e que, para ainda tornar a situação pior, vai-se, né, construir uma ferrovia entre esses estados, como nós vamos perceber agora no mapa. Você tem agora aqui na sua tela o recorte, né, das regiões entre Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tá? A linha, né, em negrito, que vai de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, a São Paulo, né, era uma ferrovia que estava em construção. A área verde, né, mais escura, era a região contestada entre os estados, e a área, né, verde, mas com os riscos em diagonal, foi a área em que, de fato, o conflito aconteceu. E esse conflito, ele de fato vai acontecer pelas seguintes causas. Você tem a expulsão dos camponeses devido à construção da estrada de ferro e concessões a empresas madeireiras, tá? Você tem a influência do messianismo e a esperança em um reino encantado. Então, esse movimento do contestado, ele vai se desenvolver muito por conta, né, da imposição da construção da estrada de ferro sem o mínimo diálogo com as pessoas que lá viviam. Então, você pode tentar projetar aí uma situação. Imagina você está ali na sua casa e em um determinado momento chega o trator e destrói a sua casa e diz: aqui não é mais a sua casa,
você tem que ir buscar um outro lugar. Sem nenhum tipo, né, de fornecimento ou de base do Estado brasileiro, de compensação por você estar deixando de lado a sua casa. Então, dentro desse processo, é claro que vai gerar revoltas por parte das pessoas que lá viviam. E para ainda fomentar ainda mais o conflito, você tem uma região que era contestada entre dois estados. Então, ali se tornou o campo perfeito para conflitos. É claro que atualmente os estados, né, eles ainda agem dessa forma. Por exemplo, se você mora em um local em que vai passar uma estrada, né, para o bem comum, o estado chega, né, conversa com aquelas pessoas, dá uma compensação financeira para que elas possam ser realojadas. Mas estamos falando do Brasil do início do século XX. Esse tipo de abordagem não existia. Não existia previsibilidade, né, para a compensação financeira. Era simplesmente expulsa essas pessoas e passa a estrada. Então, dentro das características desse movimento, você vai ter a formação de comunidades autônomas, aquelas que eram chamadas de redutos, e a luta contra as tropas do governo e os grandes latifundiários da região. Como repressão, o governo usou o exército e até aviões. Então, dentro desse conflito vai ser inaugurada a utilização de aviões para fins militares, né, no território brasileiro e até mesmo na América Latina. E, é claro, né, fazendo a alusão entre você tem civis contra o exército à época brasileiro, né, você vai ter o conflito, né, os rebeldes, assim considerados, da região do contestado, resistiram, mas você tem o maquinário do Estado, a força bélica do Estado contra civis que não eram militarizados, não possuíam nem os equipamentos, né, para, como dizer assim, para manter esse conflito e muito menos, né, treinamento. Então, o exército brasileiro, conjuntamente com a força, né, militar de outros estados, vai, né, exterminar esse movimento social. Mas o mais importante dentro desse processo de análise não é você se apegar à utilização de aviões ou à passagem, né, de uma ferrovia, mas sim compreender o contexto em que esses movimentos estão inseridos. Você tem o processo de construção do Estado brasileiro conjuntamente com movimentos sociais, né, que vão ser repreendidos de forma altamente violenta, além da utilização, né, dos veículos de massa à época, os jornais, para, né, obter o apoio não somente popular, mas também dos outros estados. Dando sequência nessa análise, vamos agora ao cangaço. O cangaço, ele vai do final do século XIX até meados do século XX, ali por 1940. E é um movimento que atualmente vem sendo amplamente explorado, com documentários, com escolas de samba que adotam, né, esse contexto em seu enredo. Vale ressaltar que o movimento do cangaço apresentou como líderes o famoso Lampião, Corisco e Maria Bonita. E aqui na sua tela você tem, né, a imagem desses líderes respectivamente, Corisco, Lampião, Maria Bonita. Esse movimento, ele não vai ter uma localização exata, tá? Mas ele vai acontecer, ele aconteceu, né, no sertão nordestino de um modo geral. E a figura, né, do Lampião e da Maria Bonita foi amplamente, e ainda é amplamente explorada por músicas, documentários
E esse movimento, ele apresenta uma característica muito ambígua. Até mesmo as análises atuais, né, existem historiadores, antropólogos que defendem uma visão mais positiva desse movimento, enquanto outros apresentam uma visão mais negativa desse movimento. Vale ressaltar que dentro dos estudos da história, você, né, apresenta diversas perspectivas. O mais importante é que você obtenha o máximo de informações a respeito. Claro que informações com caráter, né, verdadeiro. E não esqueça que existem muitas construções que são construções baseadas em fake news. Mas dentro desse processo, vale ressaltar que o cangaço ele apresenta, né, essa dualidade de uma visão positiva e uma visão negativa. Vale sempre ressaltar que quando você quer construir uma perspectiva a respeito de algum fato histórico, você precisa pesquisar, tá? E aqui vamos abordar algumas causas e características desse movimento. As causas, você tem a miséria extrema, falta de oportunidades, a violência por parte dos coronéis e, principalmente, aqui é um ponto muito importante dentro desse contexto, a ausência do Estado brasileiro. Você tem o início da República, você tem um Estado, uma República brasileira muito frágil e que se apoiava nas figuras dos coronéis, né, para ter esse controle regional. Característica: você tem bandos armados que saqueavam fazendas, sequestravam coronéis e, por muitas das vezes, ajudavam os mais empobrecidos. Mas essa não era uma característica, como podemos dizer, basilar. Às vezes, né, não era algo cotidiano, como se fosse um Robin Hood, não. É claro que você tem essa característica, né, de, por muitas das vezes, ajudar os locais, mas por muitas das vezes você tinha esse movimento também retirando das pessoas mais empobrecidas. Então, esse movimento ele é muito dual pela sua mistura entre banditismo e resistência social. Aí vai da perspectiva em que você está construído. Mas vale ressaltar que, ultimamente, esse movimento ele vem ganhando muitos documentários, filmes, séries, minisséries, sambas e enredos. Então, é uma temática muito importante para os dias atuais e que, provavelmente, né, vai ser muito explorada pelas provas de vestibulares que vocês ainda irão prestar, tá bom? O fim do movimento, ele é caracterizado por políticas de repressão do governo Vargas, né, onde Lampião e seu bando foram mortos em 1938. Dentro desse processo de análise do Brasil republicano, né, desse caminhar, desse engatinhar da construção da República Brasileira, nós ainda temos muito a explorar a respeito da estrutura política, né, construída nessa República Brasileira, nesse início da República Brasileira. Mas, na nossa aula, abordamos movimentos muito importantes, como o de Canudos, no interior da Bahia, né, e as suas relações com o Amazonas, o movimento de Contestado, ali na região entre o Paraná e Santa Catarina, e o movimento do cangaço no sertão. E assim finalizamos a nossa aula.